O episódio dessa semana foi tão bom que eu nem sei por onde começar. Na hora de organizar o roteiro desse vídeo, eu não sabia em que ordem falar as coisas pra vocês, e eu confesso que eu ainda tô meio confusa. O episódio acompanhou o ritmo do anterior, acontecendo bastante coisas significativas, e eu acho que vamos começar então pela ambientação aí. É um dia de nevasca, a gente começa até com a Grey fazendo um discurso sobre neve, falando sobre a mãe dela, e uma das primeiras coisas, acho que a primeira cena assim que começa o episódio, é o Hayes, o Cormac Hayes é o nome dele. Ele tá precisando de um fígado, que ele vai fazer um transplante, e o fígado tá preso no Seattle Press. O Seattle Press é só 3 km do Grey Sloan, mas não tem como trafegar, porque tá com neve em tudo, quilômetros de neve, neve alta assim, e não tá passando veículos direito, não tem como chegar lá a ambulância. Ele tá tendo essa conversa ali, meio discussão, meio conversa, contando acaloradamente essas coisas pra Grey. E quem tá ali perto é o DeLuca, ele escuta e ele se prontifica ali a ir buscar. A Meredith fala pra ele não fazer isso porque tá nevando e ele pretende ir andando até o Seattle Press. Mas o que ele faz? Ignora e vai lá buscar o fígado pra menininha. Quando o DeLuca volta, ele tá muito ferido, ele tá com feridas nas mãos. E o Jax até diz que ele pode perder as mãos, que ele tem que fazer tudo que ele mandar, e ele fica ali numa recuperação. Quem lembra que no último episódio ele e a Grey terminaram? Pois é, ele tá sendo bem rude com ela nesse episódio, no episódio anterior. E é o que eu falei pra vocês, eles estão construindo essas características no DeLuca, que ele não tinha, que ele era um personagem muito meigo e carinhoso. E tudo isso porque eles estão tentando introduzir uma possível doença mental pro DeLuca, herdada aí do pai dele. Estão voltando com essa história. E aí a Meredith tá lá meio que dando um sermão dele, agradecendo, né? Falar, você salvou a vida da criança e não sei o que. E ele fala assim, não, graças a você. É verdade. Desde o episódio anterior eu tô com esse sentimento de que eles estão tentando trazer essa coisa de antigo Grey's Anatomy de volta. Internos rebeldes, internos fazendo as coisas que internos não deveriam fazer, como a Grey fazia, como a Izzy fez, como o Karev fez. Então agora a gente já não tá tendo mais aquela visão pelos olhos dos internos, que era da Meredith, Karev, Izzy. A gente tá tendo já pelos olhos até da Meredith em si, só que com ela mais velha. Então quem vê essas coisas acontecendo é ela, é a Jo, é a Bailey. E agora a gente tá vendo pelos olhos da Meredith, pelos olhos da Jo, o que ele acontecia quando os internos aprontavam, como que, por exemplo, Burke se sentia, a Han se sentia quando os internos faziam essas coisas. E tem sido muito evidenciado esse tipo de atitude. Então, na minha visão, realmente parece que tá dando uma ênfase pra isso. Aquele fígado que o DeLuca foi buscar era pra uma criança de 6 anos, que a Meredith e o Cormac estão operando. Durante essa operação e todo esse episódio, eles conseguiram ter muitos diálogos e realmente eu vejo um futuro pros dois. Acho que todo mundo vê, né? Não só eu. Eles têm uma história muito parecida, os dois são muito maduros, eles são muito parecidos em si, e eu acho que é bem isso mesmo que estão buscando pra Grey agora. Uma relação mais madura, uma coisa que eles realmente se pareçam, porque querendo ou não, o Derek era mais velho que ela, né? Então tinha essa relação assim de respeito, como eu já falei com vocês. Não que ela não respeite o DeLuca, mas o DeLuca não se sentia respeitado. E aí faz mais sentido ela estar com alguém que já passou pelas mesmas coisas que ela, que tem filhos, que tem essas mesmas experiências. A Bailey continua com o Joe, que é aquele paciente lá de 2 episódios atrás. E nesse episódio, finalmente acontece aquilo que eu falei pra vocês, que eu achava que ela adotaria ele. Não é exatamente uma adoção, ela meio que acolhe ele porque ele já é maior de idade. No último episódio ele tinha 17, nesse magicamente ele já tem 18. Mas aí é bem mais tranquilo, né? Porque não precisa de nenhuma coisa judicial, assim. Ele só vai morar com ela. E ele topa, ele aceita, eles falam de faculdade e tudo. Por que pensa que não? Mas a Miranda é muito rica, né? Ela é tipo chefe do hospital. Médicos já ganham bem pra caramba. Imagina uma chefe de hospital. Ela diz que tem dinheiro sobrando, comida sobrando, com roupa sobrando. E que ela vai acabar convencendo aí o Ben a concordar com tudo isso daí. O Weber segue naquele momento meio tenso da vida dele, e nesse episódio a gente descobre que tem muito mais coisas acontecendo. A começar que ele conhece uma médica, que o nome dela é Tess Desmond, e ela se apresenta como Tess Desmond, e eles se entendem muito, ele começa até a ver ela com outros olhos, tipo, realmente alguém que gosta de medicina, alguém que parece
parece com ele de certa forma, e ele cria ali um laço, ele chama ela até pra operar com ela. Uma das coisas que me chamou muito a atenção na Tess é que ela me lembra muito a April, aquele jeitinho da April. A April, não sei se eu já comentei aqui, mas ela era a minha personagem favorita de Grey's Anatomy. Quando tá acontecendo isso com o Weber, o Schmidt tá atrás de uma paciente que sumiu, ele ficou o episódio inteiro atrás dessa paciente. E aí, na hora que eles estão lá, vai começar a cirurgia, quem que chega? O Schmidt. O Schmidt chega segundos antes dela começar a cortar lá o paciente, a fazer o procedimento. E ele percebe que ela é paciente dele, ela não é médica, tá tudo errado. O Weber fica totalmente desanimado de novo, acho que ele já tá descrente, né? No entanto, ele se aproximou muito dessa paciente aí, vulgo médica. Ele acaba indo depois no quarto dela e vai conversar com ela, e ela conta que ela era estudante de medicina, ela acabou largando porque ela teve uma sequência muito grande de câncer, ela teve câncer 4 vezes, e ele fala pra ela não desistir. No meio dessa conversa, ele confidencia pra ela, ele conta pra ela que ele tá tremendo, ele mostra a mão dele assim, que já não é firme. E ela pergunta se é Parkinson, ele fala, olha, não sei, pode ser Parkinson, pode ser só velhice. E quem não lembra, o Weber tá pra se aposentar aí, ó, há 16 temporadas. A primeira temporada de Grey's Anatomy, muitos anos atrás, o enredo principal da temporada era que o chefe tava se aposentando. Então, foi procrastinando, foi ficando. E realmente o Weber já tem uma certa idade. Fico muito triste de imaginar que possa continuar a série sem ele, mas também eu vejo muitos caminhos que podem seguir com ele, como ele ensinando, igual ele fazia antes. E agora eu não sei se ele tá meio desanimado pra ensinar, ou se é só realmente nesses episódios, pela separação e tudo que tá acontecendo. Vamos aguardar pra saber nos próximos capítulos. Bem no comecinho do episódio também, a Maggie entra lá na sala dos médicos, e o Link tá lá dormindo, ele tá meio depressivo, ele tá com várias olheiras assim. E ele pergunta da Amelia, a Amelia não aparece nesse episódio, mas ele pergunta pra Maggie sobre ela. E ela não diz muita coisa, né? Fala que tá meio que na mesma. E ele fala, cara, mas ela vai continuar nessa até quando? Até nascer o bebê? E nessa hora eles esquecem que a Ted tá ali atrás. Aí a Maggie começa não sei o que lá, mudando de assunto assim, porque a Ted não sabe que o filho pode ser do Owen. Pelo menos é isso que a gente achava. Porque um pouquinho mais pra frente nesse episódio a gente descobre, ela mesma diz pro Tom que ela tem um pensamento, desde que ela descobriu que a Amelia estava grávida, então ninguém contou pra ela, ela não ouviu nada, ela tinha essa sensação de que o filho poderia ser do Owen. E aí, mais tarde nesse episódio, ela já tá meio que surtando com essa história, e ela chega na Maggie e fala, Maggie, eu não quero que você me fale nada, eu sei que você é leal à sua irmã, mas me fala se eu não tô louca, o filho pode ser do Owen? E aí a Maggie fala, olha, você não tá louca, e ela não fala mais nada e vai embora, e aí fica subentendido, lê quem quer. O final da Ted nesse episódio foi decepcionante. Eu achei que a gente voltou, sei lá, 5 temporadas atrás. No final ela chega no apartamento do Tom e aí ela começa a se agarrar com ele, sendo que ela tá praticamente casada já com o Owen, porque ela já tá noiva, né? E ela começa a se pegar lá com ele, totalmente aleatório, brincando totalmente aí com os sentimentos do Tom, porque todo mundo lembra que ele gostava, ele era apaixonado pela Ted, e aí ela abandonou ele pra ficar com o Owen, e agora ele chega lá, ela chega lá pra ficar com ele. Na verdade, a gente não sabe se eles chegaram às vias de fato, a gente só vê eles se pegando, e aí uma porta fechando, fica subentendido. Mas, provavelmente, né, algo ali rolou. Tem cena mais triste do que o Tom montando o berço enquanto ela tá lá se declarando com o Owen no final da temporada passada? Não tem. Fico muito triste pelo Tom, justamente porque nesse episódio ele teve um pouquinho mais de aparição, ele falou um pouco mais, ele falou inclusive com a Ted desse sentimento que ele tem de ser excluído. No episódio anterior a gente viu o grupo de Grey's Anatomy, Jackson, Meredith, todo mundo se unindo ali, a Maggie, a Bailey, pra falar que sim, a gente é os donos desse hospital, não esqueça disso, não sei o quê. E ficou bem nítido, né, que ele não faz parte daquele grupo, pelo menos não 100%. A Bailey até fala, você tá chegando agora, igual ele fala, ele tem 2 anos que ele tá lá já. E ele sente que não se encaixa ali direito. E é bem triste, tipo, tem episódio que a gente fica muito pé com ele, e tem episódio como esse que a gente super se compadece e tem uma super empatia. Falando então deles dois terem ficado, porque também a Ted chegou se jogando, ele não é besta nem nada, foi lá e ficou com ela. Nesse episódio ficou muitas linhas soltas, muitas pontas soltas. Isso porque tudo tá dando a entender que o filho é do Owen. Principalmente pelo fato da Ted estar desconfiada do filho ser do Owen. Ela pode pensar, né? Afinal, ela começou um relacionamento, eles tinham acabado de terminar um relacionamento.
faz até sentido. Só que eles colocarem isso nesse episódio, só jogaram assim na roda. Também considerando o episódio anterior, que o Link e ela terminaram, e aí o Owen nesse episódio tem toda uma relação com um parto que ele faz, que ele vê o bebê pequenininho. E a gente lembra que lá nos primórdios de Grey's Anatomy, ele e a Cristina se separaram, principalmente pelo fato dela não querer ter filhos. Então ele realmente tem essa coisa com crianças, embora ele já seja pai aí de 2 crianças. Última grande coisa que eu tenho pra falar é sobre o Karev e a Joe. E a gente sabe, já são notícias confirmadas, de que o Justin Chambers saiu da série, que ele não volta mais nem pra terminar essa temporada, nem pra próxima. Então nos últimos episódios a gente viu que ele não tava dando mais sinal de vida, não tava falando nem com a Meredith. A Joe nesse episódio, ela chega no limite dela. Eu acho que isso é meio negativo, claro, mas também tem uma pequena parte positiva, porque durante ali, quando ela tá no hospital, ela tá lá trabalhando, ela tem um momento com a Schmidt que ela se impõe muito, mas principalmente porque ela tá frustrada ali com questões pessoais, mas a gente vê ela como uma médica mais experiente, porque a gente já não vê ela como interna. Eu ainda tinha ela meio com os olhos de interna, e os diálogos que ela tem nesse episódio, a gente lembra muito do Burke, a gente lembra muito da Han, que é aquela coisa de se você não sei o que lá, não sei o que lá, você vai perder o seu emprego, aquela coisa de você precisa ser o melhor, se você não conseguir isso, você não tem por que tá aqui. E é falado muito disso nesse episódio. Tanto a própria aquela menina que se passou por médico, a Tess, ela fala assim, todo mundo estuda pra estar aqui, muita gente se endivida pra estar estudando aqui e agem como se não fosse nada, falando dos médicos. Então é muito falado, muito recorrente isso nesse episódio. Então ela tá aí daquele jeito mais médica mesmo, mais se impondo, mais tipo uma hierarquia que realmente tem no hospital. No finalzinho do episódio, o Link chega pra ver, ele tá mal lá com todo aquele lance da Amelia, e ele chega lá pra ver na casa da Joe, e a Joe vai desesperada abrir a porta, achando que é o Alex, e não é. E aí esse é o momento que finalmente ela desaba, e ela fala pro Link que ela acha que o Alex abandonou ela. He left me. No, he didn't. I think he did. I think he woke up one day and felt the need to escape his life and me. I called his mom. He wasn't there. He'd never been there. He left me. And I can't breathe. Não faz sentido se você parar pra pensar, porque ele tem um trabalho e ele não falou sobre isso, se ele tá indo ou não pro trabalho, mas se ela quisesse encontrar ele e ele tivesse indo pro trabalho, era só ela ir lá, né? Também outra coisa que não faz sentido é ele não responder a Meredith, porque a Meredith e ele são... Ele é a pessoa dela, ela é a pessoa dele. Então não faz sentido essa coisa de ele me abandonou. Alguma coisa aconteceu. Esse foi o resumo do episódio de hoje. E agora, como sempre, eu vou fazer algumas observações, algumas coisas que eu achei. A gente teve a notícia ontem, durante a exibição do episódio, liberaram no Instagram da ABC, oficial de Grey's Anatomy, que o próximo episódio vai ser o desfecho final da história do Karev. You were in med school being taught by doctors. Today, you are the doctors. There were 5 of us, and now it's just you and I. And it can't be just me. You're the one that I love. You need somebody to be My person. Saying goodbye. Sorry that I couldn't get to you. Carol do Futuro passando pra avisar que eu acabei de assistir esse videozinho que eles soltaram como promo do próximo episódio no YouTube. Eu só tinha visto, como eu falei, o post no Instagram falando que seria sobre ele o próximo episódio. Então eu tô aqui de coração acabado. E avisar vocês que semana que vem o vídeo de sexta-feira, se Deus quiser vai sair na sexta e não no sábado, como tá sempre saindo no sábado. O vídeo de sexta-feira vai ser um react mais análise do episódio. Eu vou reagir conforme quando eu estiver assistindo o episódio. Eu vou assistir de madrugada quando lançar nos Estados Unidos, pra ser realmente a minha reação. Vou colocar a câmerazinha gravando. É isso, então voltamos com o vídeo normal. Lembra que no último vídeo eu falei que pra mim tinha 2 opções pra Joe? Ou ela se separaria do Karev, ou então ela sairia da série. No atual episódio eu acho que realmente ela vai se separar aí do Karev e ela vai continuar na série. Mas pode ser que tenha uma grande reviravolta e ela vai embora com ele, mas acho meio improvável. Primeiro porque já tá saindo o Karev, seria uma outra grande perda pra série. A gente já criou um amor aí
pela Joe. Segundo, que ela tem uma grande carreira pela frente. Ela acabou de virar atendente, então não faz sentido eles acabarem com mais uma história, já que o ator teve que sair. Então eu também tô sentindo muito do antigo Grey's voltando, meio que indiretamente ou meio que explicitamente, aí depende de como você tá vendo. Como eu falei, eu acho que por eu estar analisando os episódios e fazendo vídeos toda semana sobre, eu tô prestando atenção em mais detalhes do que se eu tivesse assistindo só por lazer, igual eu fazia antes. Então eu tô vendo essa coisa do antigo Grey's voltar. Eu digo isso porque tá se focando mais nos internos, a gente tá tendo mais histórias que lembram as primeiras. Como eu disse, aquele paralelo dos atendentes verem os internos fazer merda e agora eles não são mais internos e eles são atendentes e eles acham isso uma bosta. E na verdade os internos realmente estão fazendo alguma coisa boa, como no caso do DeLuca, que ele salvou a Suzanne, ele salvou a criancinha de 6 anos. Foram coisas imprudentes, mas que a própria Meredith já fez em muitos episódios atrás, quando ela era interna. Teve muitos momentos nostálgicos, teve muitas conversas, principalmente porque nesses episódios tem se citado, não tá mais com aquele tabu, antes parecia que o nome Derek era um tabu, e agora não, agora assim, a Meredith fala muito dele. Teve um momento que a Ted também saía lá fora na neve, isso lembra lá no comecinho, quando ela entrou na série na 6ª temporada, 6ª ou 7ª, 5ª, algo assim. E que ela era... A gente não gostava dela na época ainda, a gente tinha raiva porque o Owen tava ficando lá com a Cristina. Pelo menos eu tinha raiva. E ela chegou lá achando que conhecia o Owen, porque de fato ela conhecia, né? Eles se conheciam há anos. E aí ela fala aquela coisa da neve, de quando eles estavam no Afeganistão, que eles fingiam que nevava, fechavam os olhos, e ela é apaixonada por neve por causa disso. Então tem esse momento, e eles não falam, sabe? Fica meio que subentendido, e é bem legal de ver. E quando eu digo meio nostálgico, eu também quero dizer em várias frases meio aleatórias aí no meio do episódio. Tem um momento que a Meredith tá ali discutindo com o DeLuca, quando ele volta lá com o fígado, e aí ela fala alguma coisa pra ele, assim, tipo, de estar preocupada com ele, não sei o que, e ele fala assim, olha, eu não fico toda vez que você esquece alguma coisa perguntando se você tem Alzheimer, se o seu Alzheimer tá aí. E quem escuta no fundo? O Comer, que eu tô falando que ele tá em todas, ele tá em todas. Então eu achei bem legal e bem justo, inclusive, ele falar isso do Alzheimer, porque ela fica acusando ele, ou... acusando, acho que seria uma palavra muito forte, mas ela tá ali muito preocupada, eu acho que principalmente pela irmã dele, tá ali também falando essas coisas pra ela, dele ter herdado a doença do pai. Então essa coisa do Alzheimer é bem válida. E também traz aquela sensação nostálgica da mãe dela, lá nas primeiras temporadas, de todo o tratamento, da morte da mãe dela, e tudo isso que a gente... o carrossel que não para de girar. Ai, emoções, emoções. Inclusive, tô pensando seriamente em voltar a assistir Grey's Anatomy tudo do começo, pra relembrar, pra estar mais fresquinho quando eu vier trazer vídeo pra vocês, porque é uma série que vive aqui no meu coraçãozinho. Comenta aqui embaixo se você tem alguma observação pra fazer sobre esse episódio, se você assistiu, se você ainda não assistiu. Acho que se você tá assistindo esse vídeo, provavelmente você já assistiu, né? Comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio, o que você espera dos próximos, e o que você acha que vai ser aí a grande revelação, o que realmente aconteceu com o Alex, que eles vão contar no próximo episódio. Tô bem ansiosa pra saber o que eles vão inventar aí, qual que vai ser realmente o desfecho pro Alex. E tô bem curiosa pra ver o rumo que a série vai levar. Eu tô gostando muito do que tá acontecendo, igual eu falei, essa coisa nostálgica, essa coisa do antigo Grey's raiz, dos internos, dessa coisa dos atendentes estarem assim, olhando como atendentes. Tô gostando inclusive da relação do Comer com a Meredith, confesso. A única coisa que eu não tô gostando é realmente do DeLuca, que sempre foi aquela pessoa doce, aquela pessoa meiga. Do nada, assim, tipo, em 2 episódios eles transformaram ele no que ele tá lá hoje. Não deixa de curtir esse vídeo e mandar lá pra sua amiga que é viciada em Grey's Anatomy pra ela conhecer o canal. Se você não é inscrito, faz favor de se inscrever nesse canal, porque eu sei que você tá assistindo esse vídeo, mas você não é inscrito. Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.